Vamos ao estudo semanal do índice Bovespa e também de alguns papéis. Eu vou estudar no vídeo de hoje esses papéis aqui. Vamos começar pelo índice Bovespa, depois Petrobras e Vale, que são os mais pedidos, para monitorar papéis que eu vou colocar no radar, gente. Cielo, Braskem pelo gráfico de 60 minutos, Estácio, Gol, Lojas Americanas, MRV, Localiza, Rente 3. Depois vou estudar as siderúrgicas, tá? Não são gráficos que me chamam a atenção, mas tem muita gente pedindo, e vou finalizar com os bancos, que também são papéis, os papéis dos grandes bancos. Eles não passaram ainda pela realização desejada, na minha opinião, mas eu vou colocar aqui o estudo, já que tem bastante gente também solicitando. Começando pelo índice Bovespa, antes disso um recado. Se você quiser olhar alguma coisa sobre renda fixa, CDB, LCI, LCA, nós fizemos uma entrevista aqui no site Finance News. Aqui, gente. Perspectivas para a renda fixa em 2019, uma entrevista com o analista Daniel Nigri. E essa entrevista, gente, ela é uma entrevista que vale a pena dar uma olhada se você gosta de investir em renda fixa. Lembrando que nesse vídeo a gente olha o curto prazo, tá? A gente olha foco em swing trading, operações bem curtas que duram alguns dias, no máximo algumas semanas. Então, para o curto prazo, o que é que nós podemos esperar do índice Bovespa, gente? O índice sobe com volume. Estou usando aqui uma plataforma gráfica que não é que geralmente eu uso. Então, a que eu uso, que é o TradingView, ela não está atualizada, então vamos olhar essa aqui mesmo. Olha só, gente, nós temos aqui o índice Bovespa subindo. O que ele precisa fazer agora? Uma correção, né? Está longe das médias, né? O preço está aqui, a pontuação, o índice em pontos está lá em cima, média aqui. Isso aqui tudo é o tamanho do risco. O que tem que fazer, gente? Tem que esperar o quê? O índice montar aqui uma espécie de uma correção de curto prazo, tá? Se a força compradora continuar muito alta, é óbvio que talvez as correções sejam bem curtas e ele continue subindo. Tá? Mesmo assim, quem entrou em papéis que tenham correlação positiva com o índice, né? Essas pessoas já estão ganhando. Quem não entrou, gente, tem que esperar. Tem muitos papéis que subiram bem, e entrar agora pode ser um pouco arriscado para quem faz manejo de risco. Então, é sempre bom olhar isso. Você pode entrar por outro motivo, análise de fundamentos, enfim, mas olhando análise gráfica, curto prazo. Quem faz manejo de risco, se o papel subiu demais, se ficou distante demais das médias, seja 9 ou 21 períodos, a gente não entra, ok? Vejam aqui, índice Bovespa, se recuar, onde é que ele encontra suporte? 91.300 pontos, que é esse topo aqui. Mais para baixo, onde é que tem suporte? 90.400 pontos. Mais para baixo, 89.800 pontos. Tá? Os topos rompidos, todos eles agora são suportes. Certo, gente? Onde é que nós temos resistência, né? Resistência é ali, aquela faixa de 92.740, tá? Máxima histórica. Certo, pessoal? Então, em síntese, seria interessante que o índice recuasse, fizesse uma correção. Essa correção não precisa ser caindo. Pode ser uma correção no tempo, fica andando de lado. Ganha fôlego para uma nova alta. O volume aumentou, isso é bem importante. As sinalizações do índice Bovespa no gráfico diário são todas bem positivas. Vamos olhar agora a Vale? Não, antes disso, vamos olhar Petri 4. As ações preferenciais da nossa petroleira. O que nós podemos dizer do gráfico de Petri 4, gente? Precisa fazer o quê? Uma correção, né? Olha aqui, sobe e sobe com muita força. Tá? O papel rompe as resistências. Aqui tinha uma resistência das médias móveis, né? Ou melhor, da média móvel 21 períodos. Rompeu e já está numa outra resistência, lá na faixa de 24,94. Isso aqui é resistência. Tá? É interessante que esse papel faça um recuo, ou fique consolidando, andando de lado. Respire um pouco para ganhar força e continuar subindo. Tá? Se o papel recua e arma o pivô, que é essa subidinha para cima aqui, esse eixo aqui, rompendo o topo anterior, fica bem interessante, porque ele pode expandir a onda 1 na onda 3, né? Ou a onda 3 pode ter o mesmo tamanho da onda 1, que ele varia os preços lá para a faixa dos R$ 26,90, R$ 27. Tá? Então é nisso que a gente tem que ficar de olho. Primeiro,
observa se vai haver uma correção e depois se vai armar pivô. Certo, pessoal? Se continuar subindo, a próxima resistência importante de Petri 4, 26,50 na minha opinião. Certo? O volume aumentou um pouco. Se o papel cair, onde é que ele encontra suporte? Na média móvel de 21 períodos. Essa linha azul mais forte. 23,12 aqui é um suporte. Ok? Vale 3. Vamos olhar o gráfico diário de Vale 3. Vale 3, gente, continua numa tendência ainda de médio prazo, de longo prazo, de baixa. Tá? É de baixa. Porém, Vale deixou um candle aqui muito bonito, de forte alta e com aumento de volume no último pregão. Veja, com esse candle, rompeu a resistência da média móvel 21 períodos e parou numa outra resistência. Essa faixa aqui, ó. Isso aqui tudo é uma resistência, tá? Ou seja, ali em 52 com 20, 52 com 25 tem resistência. Se continuar subindo, a próxima resistência, na minha opinião, imediata, 53 com 39, dada por esse topo aqui. Certo? Se continuar subindo, a próxima resistência importante, 55 com 69, dada por esse topo aqui. Tá, pessoal? Então, tem que ficar esperto se vai romper resistência e o volume vai continuar alto. O candle aqui foi importante para começar, quem sabe, uma reversão dessa tendência, né? Vamos aguardar. O Vale tem uma suporte 51,09. Tá? É o mais importante suporte aqui de curtíssimo prazo, que é a média móvel 21 períodos. A média móvel, que era resistência, agora passa a ser suporte. Vamos continuando? Vamos continuando e vamos olhar Cielo. Um dos papéis que mais apanharam na bolsa em 2018. Muito bem. Aqui está a Cielo, né, gente? Olha só. O papel subiu, estava com dificuldade para romper essa faixa de 9,75, 9,80, né? Estava com dificuldade para romper isso aqui, ó. Olha aqui, ó, bateu uma vez, caiu, tentou bater outra vez, caiu, tentou outras vezes aqui, não conseguiu. Pois bem, no último pregão, deixou aqui um candle de forte alta, o volume aumentou, isso é bem importante, e começou a romper. Já rompeu a primeira resistência nessa faixa aqui. E agora, gente? Bom, na minha opinião, pode buscar os 10,82. Se continuar subindo, ele pode buscar, na minha opinião, a principal resistência de curto prazo, que é em 11,62. Agora, eu sugiro acompanhar Cielo, se você ainda não entrou, lá no gráfico de hora em hora, o gráfico de 60 minutos. Porque aqui a gente vai poder ver direitinho o pivô que foi armado, tá? Olha aqui, ó. Onda 1, onda 2, arma aqui o pivô de alta, olha que pivô bonito, e rompe o topo anterior. Olha aqui, ó, quem entrou aqui já ganhou um dinheirinho. O que o papel está fazendo agora? A tão desejada correção. Essa correção pode vir até onde? Bom, 10,05. Depois, mais embaixo, no topo rompido, 9,83. Fiquem atentos, tá? Para quem gosta de operar aí no curtíssimo prazo, usando o gráfico de hora em hora, de 60 minutos. Fica atento se, após a correção, ele armar o pivô e romper 10,28. Esse topo aqui. Se romper e o volume lá embaixo estiver aumentando, tá? Se o volume estiver subindo, pode gerar uma entrada. Certo, pessoal? Então, eu sugiro acompanhar esse papel por esse tempo gráfico. Tá? Vamos voltar lá para o gráfico diário de Cielo. No gráfico diário, a gente vê que as médias móveis já começam a apontar para cima, o que também é positivo. Agora vamos estudar o gráfico de Braskem BRKM5. Fez um novo fundo, repica até a média móvel de 21 períodos, onde encontra resistência, volta a cair. Muita gente pergunta, Leonel, aqui temos um teste de fundo? Ou seja, onda 1, onda 2 testando o fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui, né?
Será que o papel vai fazer agora armar um pivô e vai fazer toda essa extensão da onda 1 na onda 3 aqui? Muito bem. Vamos ver, gente. Como é que a gente vai avaliar isso? Aqui pelo gráfico diário tem poucos candles. Sugiro olharmos o gráfico de hora em hora, que a gente vê melhor, olha só. Tá? Então, vamos lá. Novo fundo aqui. Sobe. Começa a fazer aqui uma correção e faz, de fato, uma onda 2 para baixo. Um teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. Agora observem que nós temos o que aqui? Esse fundo mais alto que esse fundo. Então nós temos uma primeira condição aqui para de fato acreditarmos que pode haver aqui um pivô. Aliás, já começou, né? O eixo aqui que pode sustentar toda uma nova alta, ele já começou. Se ele vai ser uma onda 3, do tamanho da onda 1, nós não sabemos, mas já tem aqui um pivôzinho. O gráfico de 60 está mostrando isso. Ele está numa região de resistência. Então tem que romper 48 com 18, depois tem que romper 48 com 25, que é o mais importante na minha opinião, para chegar até a resistência, 48 com 72. Aqui é a resistência, tá? Aqui seria um alvo de curto prazo. Agora, se ele romper essa região aqui, se romper esses topos, se romper, fica bem interessante para um alvo onde, gente? Bom, possível alvo lá na casa dos 49, que é onde nós temos aquela, olha aqui na esquerda, ó, um topo. Aquele topo lá é resistência, tá? Então tem que romper essas resistências aí que eu indiquei no gráfico de 60. Aqui é o gráfico de 60 minutos. Ou seja, isso aqui é uma operação, se houver, de curtíssimo prazo, para durar algumas horas, poucos dias no máximo, tá, gente? Suporte onde? Onde é que nós temos suporte? Nos topos rompidos, né? Temos um suporte aqui em 47,70, 47,68, dado por essa região aqui. Depois temos um outro suporte mais em cima, 47,90, dado por esse topinho aqui. Tá? É um gráfico interessante sim para se colocar no radar Braskem no gráfico de hora em hora. Certo, pessoal? Seguindo, vamos ver agora Estácio. Os papéis das educacionais foram papéis que sofreram muito em 2018, né? Mas algumas parece que já começam a se recuperar. E Estácio foi uma que andou bastante. Olha aqui, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, olha só. Onda 1, testa o fundo, com uma certa dificuldade, começa aqui a armar um pivô. A gente enxerga isso aqui melhor lá no gráfico de 60. Vamos olhar lá? No gráfico diário. Vamos olhar lá? Olha aqui, ó. Sobe. Com alguns candles já faz uma espécie de correção. Esse papel, na minha opinião, fica muito interessante se romper 25,57 ou, para quem gosta de ver para crer, 25,86. Em outras palavras, tem que romper esse topo aqui, tá? Que exerce uma resistência ao preço, certo? Se romper, pode buscar a próxima resistência em 26,96, R$ 27. Por que R$ 27? Porque nós temos a próxima resistência, o próximo topo lá, certo, pessoal? Então, é um gráfico que eu coloco no radar. Tem poucos candles aqui ainda, né? O ideal é que fique mais tempo aqui corrigindo, para depois pegar força e subir. Observem se esse rompimento aqui vai ser com um aumento de volume. Se for, fica melhor ainda, né? Lá no gráfico semanal, esse papel também é interessante, que observem que nós temos aqui uma onda 1, onda 2, a armação de um pivô de alta. Tá? Então, quem quer comprar para position, isso aqui a gente enxerga melhor, ó. Onda 1, onda 2 e uma possível onda 3, lá no gráfico no semanal. Então, quem gosta de comprar para um prazo maior, ficar várias semanas com o papel, também é um gráfico interessante se e somente se romper aquela região que eu indiquei ali, 25,86, 25,90, essa região aqui, essa faixa de preço aqui. Agora vamos olhar Gol 4. O gráfico diário de Gol 4. Clara tendência de alta. O papel sobe forte aqui nas últimas semanas.
precisava fazer uma correção. A correção veio, mas agora está com uma certa dificuldade para romper ali 26,12, né? Então, gente, tem que romper 26,12. Tem que romper esse topinho aqui, ó. E esse rompimento tem que ser feito com aumento de volume. Por que eu gosto desse gráfico? Porque depois de uma alta grande aqui nos últimos pregões, ele fez a correção. Tá? Já faz aqui quase 2 semanas que está aqui passando por uma correção no tempo, andando de lado, né? Então ele é um gráfico que já fez sua correção. Agora pode voltar a subir. Tá certo, gente? É um papel que eu coloco no meu radar. Tem aqui uma suportes, né? 24,74, R$24. Depois mais embaixo na média móvel 21 períodos, R$23. Tá? Muito bem. Vamos olhar Lame 4. Por favor, não entendam isso que eu falo aqui como sugestão ou recomendação, tá, pessoal? Isso aqui é tão somente um estudo e você vai decidir conforme o seu perfil de risco, conforme a sua análise, ok? Eu não sou analista, portanto não faço recomendação, mas gosto de compartilhar a minha opinião para você incrementar aí os seus estudos. Olha só, Lame 4. Por que é um papel que eu também acho interessante, né, gente? O papel tem uma clara tendência de alta de longo prazo. Tá? O papel, gente, depois dessa subida aqui enorme, sentiu a resistência ali na casa dos 20,16. Tá? Tocou lá, caiu, tentou romper de novo, caiu e agora ele volta de novo. Observem que aqui no curtíssimo prazo, nós temos um pivôzinho aqui, ó. Sobe, cai. Vamos ver se vai armar aqui. Desculpem, nós não temos ainda um pivô. Nós temos aqui apenas uma teste de fundo. Tem que observar se ele vai subir e se vai romper 20,16. Tá? Se romper 20,16, esse topo aqui, essas resistências, o papel volta de novo a ficar interessante, tá? Assim, tá certo? O papel tem um suporte, né, gente, imediato nas médias móveis, aqui em 19,30. Depois, um pouquinho mais embaixo, tem um outro suportão em 18,86. Né? Aqui, ó. Topo rompido aqui. Tudo isso aqui vira suporte para o papel. Tá? Mas o que é legal é isso. Ó, o papel sobe, praticamente aqui lateralizado, já faz algumas semanas. Quando ele sair, quando ele sair dessa lateralização e romper para cima, pode gerar uma entrada. Certo? Já faz algum tempo que ele está ali fazendo a sua correção no tempo. Agora vamos estudar MRV. Mais uma incorporadora. Alguns papéis do setor já subiram forte, né, no ano de 2018. Vamos ver se continua em 2019. MRV fez um novo fundo, ainda no ano passado, e depois, gente, começou a subir com força. Olha o tamanho dessa subida aqui. Ó. O que o papel precisa fazer agora? Uma correção, para dar uma chance daqueles que não entraram, se avaliarem que vale, fazer uma entrada no papel. A correção talvez já tenha começado. Ó. 1 pregão, 2 pregão que ele está aqui andando de lado. Tá? Ele sentiu a resistência. Qual resistência? Sentiu a resistência desse topinho aqui. Ó. Então, gente, o papel pode continuar andando de lado. Vamos observar. Ou ele até pode cair aqui para a região de 12,28, onde tem suporte. Ou, quem sabe, 12,14 tem suporte também. Ou R$12, onde tem um suporte da média móvel de 9 períodos. Agora, observem se depois dessa correção, o papel armar o pivô de alta. Se armar o pivô de alta e romper 12,82, na minha avaliação, fica interessante, porque a próxima resistência é em 13,08, depois se continuar subindo, 13,21, e se romper 13,21, lá 13,63 é a próxima resistência significativa, ok? Então, vale a pena ficar de olho em MRV no gráfico diário, mas o papel precisa corrigir. Tá? Um pouquinho mais, pelo menos. O volume, essa subida aqui, gente, essa subida aqui ela foi acompanhada de um leve aumento de volume. Tá? Leve não, um bom aumento de volume.
Agora vamos ver rente, localiza. Rente 3. Localiza. Por que eu destaco esse papel? Primeira, clara tendência de alta de longo prazo, clara tendência de alta de curto prazo. Só que o papel, depois dessa subida aqui, precisava corrigir. A correção veio, é por isso que eu chamo a atenção. Ó. O papel subiu forte e agora já faço a correção. Tem muitos papéis que subiram e ainda não corrigiram. Esses papéis, para mim, ainda não valem, tem que corrigir. Então, essa correção, gente, observem se virar até uma região aqui de suporte, que pode ser 29,47, onde fica a média móvel de 9 períodos e onde tem esse topo. Topo rompido vira suporte. Se tocar aqui no suporte e armar um pivô e romper 31,07, romper esse topo, também é um papel que fica interessante na minha opinião. Tá? Resistência 31,07. É provável que bata lá e sinta dificuldade, né? De romper. Agora, se romper, rompendo resistência, é estouro da boiada, né? O papel vai embora, principalmente se for com aumento de volume. Ok? Então, prestem atenção se vai romper resistência e se vai haver aumento de volume. Agora, vamos olhar as siderúrgicas. Como eu já falei, não são papéis que eu acho assim muito interessante do ponto de vista gráfico. Mas vou olhar porque muitos de vocês pedem, né? Eu acho que as siderúrgicas, principalmente CSN, precisa de uma correção. Tá? O papel consegue romper com aumento de volume essa faixa aqui, ó, olha só. CSN estava aqui no gráfico diário tentando romper essas resistências aqui, não conseguia. Muito bem, agora rompe. E com aumento de volume. O volume não está aparecendo aqui embaixo, mas aumentou o volume. O papel sente, chega pertinho de uma região de resistência, lá em 9,94, 9,90, tá? Tem uma resistência aqui dada por esse topo. Ó. Tocou na resistência. O que o papel precisa fazer, gente, para que possibilite quem quer entrar nesse papel? Correção. Se a correção se vier, pode ir até onde? Bom, se essa correção vier, 9,65 é uma região de suporte, depois 9,59 é suporte, depois 9,42 é suporte. 9,42 seria uma região interessante para o papel armar um pivô e voltar a subir. Se armar o pivô, subir e romper essa faixa aqui, o papel, na minha opinião, tem tudo para buscar 10,30 de novo, que é a próxima resistência significativa, onde tem esse topo aqui, tá? Então tem que ficar de olho nisso. O que é positivo em CSN? As médias apontam para cima, o volume aumentou, então ficou positivo, tá? Mas mesmo assim o timing da operação não é agora, tá, gente? Para quem não entrou, tem que esperar uma correção. Para quem está no papel, ótimo, parabéns, você já fez o seu lucro aí, né? Se já embolsou o lucro, parabéns. Né? Agora, para quem não está, tem que tomar um pouco de cuidado, porque o preço está aqui em cima, a média está aqui embaixo. Olha o tamanho do risco. Vale a pena correr esse risco? Não, né, gente? Não é assim que a gente faz trade, né? A gente sempre espera recuar, porque o recuo, a correção sempre vem, tá? GGBR4. GGBR4. Esse aqui já está com um pouco mais de dificuldade. Olha só. Faz um novo fundo, sobe, rompe a média móvel de 21 períodos, que era uma resistência, mas já para noutra, né? Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é resistência. Eu até diria mais, a resistência é em 15,75. Certo? Então, o que tem que esperar esse papel fazer, gente? O papel agora, sentindo a resistência, sobe, bate na resistência, volta a cair. Se armar o pivô e romper 15,76, aí sim. Aí até pode ficar interessante, né? Para um alvo, talvez na próxima resistência, lá em 16,30. Tá? Mas ele tem que fazer tudo isso aqui ainda, né? Certo? Pode continuar subindo e romper as resistências sem recuar? Pode. O mercado faz o que quer com o preço. A nós cabe manejar o risco. E o manejo do risco diz: entrar agora é assumir muito risco. Tá?
O papel tem um suporte aqui em 15,27. Depois na média móvel de 9 períodos, 14, 15 reais, tá? É 14,90. Aqui é um suporte também. O volume que não aumentou muito em GGBR4. Vamos olhar agora a Goal 4. A metalúrgica Gerdau, o gráfico diário. Parecido, né, gente? Faz um novo fundo e sobe forte. Rompe a resistência da média móvel 21 períodos e já para numa outra resistência. Aqui, ó. O papel precisa fazer o quê? Para quem quer entrar, tem que recuar. Tá? O papel tem que fazer aqui um teste de fundo, onda 2 para baixo, e vai ficar interessante só e somente só se armar um pivô e montar aqui uma onda 3 para cima. Montar uma onda 3 para cima e romper essa faixa aqui de 7,40, pode buscar 7,65, desde que o volume continue alto. O volume está aumentando. Vocês não estão enxergando aí, mas eu estou vendo o volume está aumentando, o que é positivo. Certo, pessoal? Mas, na minha opinião, o que esse papel fez até agora foi apenas um repique. Ele precisa armar pivô. Use Minas, Usim 5. Aqui está o gráfico de Uzi Minas. Esse aqui é até um pouco mais interessante, tá? Olha só. Por que ele é mais interessante? Porque os fundos são ascendentes, certo? O papel ele consegue romper a resistência das médias móveis e consegue romper uma outra resistência aqui, ó, dada por esse topo aqui. Rompeu e agora já encontra uma outra resistência naquela faixa de preço de 10,10. Olhem aqui na esquerda, ó. Isso aqui é resistência. Tá? Essa é a resistência que ele tem que romper agora. O que nós esperamos para esse papel? Que de novo, né, gente? Sobe, sente a resistência e recua um pouquinho. Cai. Se ele cair, qual é um ponto aqui que ele pode encontrar como suporte? 9,98 é suporte. Mais embaixo um pouquinho, 9,81 é suporte. Então, se ele vier até essas regiões e armar um pivô e romper, né, 10,20, pode ficar de repente interessante para buscar 10,67, que é esse topo aqui, ó. No curto prazo, ali é uma resistência que o papel pode buscar. Ok? O volume aumentou, o que é importante. Acredito que das siderúrgicas, esse é o papel que eu mais gosto, embora ainda não seja um papel ideal, porque precisa uma correçãozinha aqui. Gente, vamos terminar com os bancos. Itube 4, Itaú. Papel com forte peso na carteira teórica do índice Bovespa. Veja só. Aqui, ó, tinha uma resistência. O papel rompe a resistência e agora fazendo um pequeno pullback. Tá? Tudo certo. Quem entrou, entrou. Tá de parabéns. Quem não entrou, gente, tem que ver, né? Será que o papel vai romper 37,69? Será que vai romper esse topo? Tem que romper aquele topo, mas antes disso tem que fazer uma correção aqui no tempo. Na minha opinião, precisa de uma correção no tempo ou correção caindo, né? Se a correção vier caindo até 36,84, ou seja, o papel cair até essa região aqui, ó, até o suporte, 36,81 é o suporte, dado por esse topo. Topo rompido vira suporte, né? Se cair aqui, pivotear e romper essa região aqui, volta a ficar interessante. Ok? Mas agora precisa de uma correção. Subiu muito forte. Tá? Foram 4 pregões de forte alta. Certo, gente? Vamos ver agora ITSA4. A holding do Itaú. Mesma coisa, né? Sobe forte, rompe a resistência dada por esse topo aqui e agora parece que vai querer fazer aqui uma correção. Tá? Essa correção pode ser no tempo, fica lateralizado ou pode ser com queda. Se cair até 16,62, 16,52 e voltar a subir, rompendo com aumento de volume esse topinho aqui, fica um papel interessante. Mas, neste momento, ele precisa corrigir um pouquinho mais, porque subiu muito forte, né, gente?
Tá? Quem entrou, entrou, tá de parabéns. Quem está de fora tem que esperar aqui uma correçãozinha de curto prazo, certo? Mais embaixo o papel tem suporte 12,45, depois 12,17. O ideal mesmo seria que viesse uma correção até aqui, ó. Tá? Mais ou menos 50% da onda 1. E aqui armasse um pivô. Aí ficaria bom. O papel subiu, gente, com aumento de volume, o que também é bem positivo. Tá? E vamos ver agora BBAS3. Banco do Brasil. BBAS3. Também, né, gente? Quem comprou tá de parabéns. Belo trade. Quem não entrou, tem que esperar o papel corrigir. Olha só, o papel rompeu essa resistência e foi embora. Tá? Agora já encontra, parece que está fazendo aqui no topo já uma correção no tempo, andando de lado. Após essa correção no tempo, sobe, corrige um pouquinho. Se voltar a subir com volume alto e romper 49,79, pode voltar a ficar interessante, mas tem que fazer a sua correção antes. Tá? O papel ele tem um suporte, gente, no topo rompido. 46,05, por onde passa também a média móvel de 9 períodos. Tá certo? Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Nos vemos no próximo vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no e-mail que está aqui embaixo. Até lá.